Boa noite, amados irmãos e irmãs. Saúdo a todos com a paz de Cristo. É um privilégio nesta noite trazer a palavra do Senhor e compartilhar do amor de Deus a cada coração que nos ouve neste momento. O tema da nossa mensagem dessa noite é Chamados para Servir. Não pare, prossiga na verdade que é Cristo. Texto base é Jeremias capítulo 11, do verso 18 a Jeremias capítulo 12 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor me fez saber, e eu soube, então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes. E não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procura a tua morte, dizendo: Não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que os punirei. Os jovens morrerão à espada, e seus filhos e suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos que cometem o mal aleivosamente? Plantastes-os, e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como as ovelhas para o matadouro, e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva do campo de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: Ele não haverá o nosso último fim. Se fatigas correndo como homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. Bom, amados irmãos, o livro de Jeremias é um livro que traz os sentimentos do profeta e de suas visões em relação ao momento do povo de Israel até culminar a queda de sua capital, Jerusalém. O profeta, em alguns momentos registrados em seu livro, faz um diálogo em verso ou prosa, como um testemunho comovente, como empregado no seu livro. Há 5 textos, basicamente no capítulo 1, capítulo 11, 15, 17, 18 e no 20, que trazem realmente esse sentimento do profeta Jeremias. Por isso, o texto de Jeremias, capítulo 11, do verso 18 ao 20, está intimamente ligado à sua pessoa, ministério e vida, razão pela qual iniciamos apontando alguns aspectos do profeta e de seu contexto. Jeremias começa seu ministério no início do reino de Josias, 627 a.C., nesse período de declínio do poder assírio e da ascensão babilônica, Judá começa a respirar uma certa liberdade e prosperidade. Nesse período, a reforma religiosa e social encabeçada por Josias faz ressurgir o sentimento nacionalista ancorado pela Torá. Contudo, Jeremias preferiu manter uma certa distância para observar que a reforma realizada era puramente superficial. Embora houvesse clero e práticas religiosas ativas, havia uma ausência significativa da aplicação da justiça divina. Existia conhecimento da lei de Deus, porém sem verdadeiramente ouvir a sua voz. A aliança divina estava sendo quebrada sob as bênçãos dos profetas e sacerdotes. A reforma, que deveria ter como base a aliança com o Senhor, deveria resultar na transformação das pessoas e da nação, trazendo grandes benefícios para o povo. No entanto, isso não se concretizou. Gradualmente, a reforma se tornou um instrumento nas mãos de poucos privilegiados. Jeremias não hesitou em denunciar tais situações. Podemos ver em Jeremias capítulo 6, verso 6. Podemos ver em Jeremias capítulo 7, versículos 5 ao 11. E em Jeremias capítulo 8, verso 8. Quanto mais a reforma se afastava do objetivo inicial, mais Jeremias intensificava a sua oposição.
os questionamentos de Jeremias, a partir do verso 18 da leitura bíblica que acabamos de fazer até o verso 21, e também no capítulo 12, do verso 1 ao 3, podemos extrair alguns sentimentos que estavam rondando os pensamentos de Jeremias. Podemos listar aqui como perseguição, vítima por causa da sua posição, legitimidade em relação às suas ações e sentimentos de vingança. As lamentações de Jeremias são plausíveis? Talvez, se olharmos o cenário ao qual estava inserido, podemos afirmar que sim. E se pararmos também para pensar sobre as nossas dores e nossas justificativas, elas são plausíveis? Talvez a um determinado ponto de vista, podemos afirmar que sim. Vamos talvez pensar um pouco mais sobre esses aspectos, esses sentimentos que rondavam o coração de Jeremias e pensar um pouco sobre os nossos momentos como igreja do Senhor. Primeiro que podemos citar são a perseguição. É óbvio que existe uma perseguição do mundo em relação à igreja e seus ensinos. As pessoas rejeitam a palavra, não dão crédito à pregação. Como diz a palavra, é como se houvesse comichão nos ouvidos. Outros falam de amor, de paz, de eternidade, de auxílio ao próximo, de boas obras, à luz da sabedoria humana, mas quando são retratadas na palavra, há uma versão sobre o que está escrito. A centralidade de Cristo é rejeitada e perseguida por este mundo, porque o mundo jaz do maligno. E quando seus servos, nós, mencionamos os ensinamentos de Cristo, logo somos perseguidos. O sentimento também de Jeremias podemos ver em relação à sua posição, vítima da sua posição. E nós, como igrejas, precisamos ter uma posição no mundo. A igreja precisa marcar sua posição em relação aos temas sensíveis sobre a vida, sobre a ética e a moral. A igreja precisa pregar a palavra. Atualmente, deparamos com igrejas que exploram de forma insensível as angústias das pessoas para beneficiar líderes, falsos profetas, que fornecem espaços para usar das emoções e não transmitem a essência da palavra. Essa sim que é a cura genuína dos pecados, que cura a pessoa. É a palavra do Senhor que transforma, porque a fé vem pelo ouvir. Outro tema que podemos perceber nos sentimentos de Jeremias é querer buscar uma legitimidade às suas ações. E podemos pensar sobre os valores e princípios que orientam nossa conduta. Assim como Jeremias confiava na Torá, defender nossas crenças se torna fundamental para manter a justiça em nossas ações e encontrar a direção correta a seguir. O mundo e sua superficialidade faz com que essa pluralidade de conceitos gere conceitos reprovados por Deus. E aqui podemos perceber que não há vários caminhos, mas apenas um caminho que nos leva a Deus: Jesus Cristo, o Senhor. O sentimento de vingança é outro sentimento que existia em Jeremias. É claro que a justiça é algo que permeia o nosso senso crítico e nos dá o tom de nossas atitudes e ações. O senso de vingança é algo que acende as nossas ações. Queremos ser justificados em nossas ações e termos a razão para provar que somos corretos. Isso talvez mostre a indignação de Jeremias quando ao povo e a ação de Deus. Queremos que Deus haja ao nosso favor para alimentar muitas vezes o nosso próprio orgulho. Mas é interessante quando olhamos nesse texto, irmãos, a resposta de Deus. E ficamos surpresos com o que a palavra nos revela, principalmente nos versos do capítulo 12, verso 4 ao 6, que diz assim: Até quando lamentará a terra e se secará a erva do campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porque diz ele não verá o nosso último fim. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás nas enchentes do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, serão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fiz nele ainda que digam coisas boas. O primeiro ponto dessa resposta é que Deus faz com que Jeremias precisa entender que a justiça vem de Deus e ela é perfeita conforme a sua justiça e bondade. É o tempo de Deus. E é aqui que realmente Deus está falando realmente a Jeremias. O segundo ponto dessa resposta, nós podemos ver que as provações nos levam ao crescimento diante dele. Ele vai questionar se você não consegue
Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Trazendo realmente que as provações vão levar a um crescimento e que poderão, né? E que não devemos esperar uma vida sem dificuldade, e que os bens materiais e os governos deste mundo não nos trarão paz. E que devemos entender que Deus trará juízo à terra. E precisamos entender que realmente é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos prepara para as grandes dificuldades, para as grandes batalhas. E o terceiro ponto que nós podemos perceber nessa resposta de Deus é que Deus nos prepara para as posições contrárias à sua vontade soberana, dizendo que realmente aqui as pessoas da nossa casa, né, seriam realmente desleais conosco. Então Deus ele vai mostrar a Jeremias de uma forma muito clara que nós deveríamos confiar na justiça de Deus e entender que as dificuldades nos ensinam a ter maturidade para enfrentar os problemas e crescer e ter uma maturidade maior para entender a vontade de Deus e que também essas dificuldades iam nos preparar para posições mais fortes e sempre seriam contrárias à vontade soberana de Deus. Por isso, nós precisamos entender que, como aplicação desse texto, é entender que Jesus é a nossa força. Jesus é a força que precisamos para enfrentar as dificuldades da vida, as perseguições, o senso de injustiça que ronda os nossos corações, a vitimização que muitas vezes acontece em nosso meio. Devemos entender o que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, que ele vai dizer assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando ele vai recitar lá em Romanos capítulo 8, verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou que o próprio Jesus vai falar no Sermão do Monte, quando vai dizer assim: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus é a nossa força. Deus está falando para nós que nós devemos confiar nele, mesmo em situações contrárias. Podemos perceber também que a palavra de Deus é a nossa segurança. E é a segurança que precisamos para crescer e nos desenvolver como pessoas, como cristãos. É na palavra que crescemos, é na palavra que nós vamos nos desenvolver, é na palavra que nós seremos capacitados, é na palavra que nós vamos buscar os nossos valores e princípios. É na palavra de Deus que temos o segredo da vida, é a revelação de Deus, a vida eterna, a salvação, a esperança, a alegria, a paz, a fé necessária para sermos. É a palavra que estaremos é pela palavra, mas que estaremos preparados para as enchentes do Jordão, das aflições e dificuldades na vida. É a palavra de Deus que nos fará melhor. É o Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Ele é a palavra. Hebreus 4:12 vai dizer que porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gostaria de concluir essa palavra dizendo a cada um de nossos irmãos em Cristo: não desistem, mesmo em meio às dificuldades e provações. Saiba que Deus está no controle. O Senhor é conosco, mesmo que o mundo nos ofereça suas riquezas. Estejamos firmes, pois breve o dia virá, sim, o grande dia do Senhor, o dia que nós reinaremos com Cristo eternamente. Irmãos, não vamos ficar cansados, não vamos desmorecer. Vamos continuar firmes na palavra do Senhor. Ele nos dará a vitória. Que Deus os abençoe sempre, os guarde e os proteja. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês, para todos sempre. Amém e amém.